As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. A morte de João Batista, jogador do Tomar Rugby, tem suscitado inúmeras mensagens de pesar, desde logo pelas redes sociais. O atleta, recorde-se, perdeu a vida em trágico despiste do automóvel onde seguia, sendo que o alerta foi dado pelas 4h20 da madrugada deste último sábado e centrou-se na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, concelho de Tomar. Tal como a Hertz adiantou, em tempo oportuno, a vítima de 37 anos não resistiu aos ferimentos que sofreu e o óbito foi mesmo declarado no local pelos profissionais da viatura médica de emergência e reanimação. Entretanto, o Tomar Rugby, precisamente, já se despediu do seu atleta, recordando um trajeto conjunto que se iniciou em 2007. Chegou e muito cedo ganhou a simpatia e admiração de todos com a sua forma de estar, sempre muito respeitador e educado. Tinha um coração de ouro, recorda a mesma publicação. O motociclista de 28 anos morreu neste domingo na sequência do despiste da moto onde seguia. O alerta foi dado pelas 17h15 e centrou-se na localidade de Goxaria, concelho de Alcanena. Refere-se que o óbito foi declarado no local pelos meios de socorro que foram mobilizados. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência e terá recolhido indícios que podem ajudar a explicar o trágico acidente. Rádio Hertz, a primeira a informar. Tomar está sob aviso amarelo devido à continuidade de chuva forte e persistente para as próximas horas. Para já, por aquilo que apurou a Hertz, não houve registro para ocorrências significativas em território nabantino. Desde logo registros com consequências que tenham resultado em danos físicos ou patrimoniais. Durante a madrugada desta segunda-feira, a estação trilógica situada em Valdonas captou a queda de cerca de 12 milímetros de precipitação por metro quadrado, precisamente entre as 4 e as 5 da manhã, naquele que foi o registro mais elevado das últimas horas. A chuva será, pois, uma realidade, pelo menos até sábado, segundo reforça o IPMA. Rádio Hertz, informação. Jacome Raton, 140 anos de vivências da escola e da cidade. Eis a história de uma instituição que se confunde com a própria história de Tomar, fruto de um percurso ímpar, onde ajudou a formar e a educar milhares de pessoas dentro das suas diversas valências. A Biblioteca António Cartaz da Fonseca foi o palco para a apresentação deste livro, da autoria de Lionel Vicente, numa sessão com casa bem composta e onde não faltaram, claro, alguns dos rostos que fizeram e que ainda fazem parte da história da Jacome Raton. A Hertz marcou presença nesta apresentação, à altura em que falou com o próprio Lionel Vicente. O escritor confessou-nos que esteve perante um desafio, mais ainda quando não sabia praticamente nada sobre o percurso da escola. Quando o engenheiro Paulo Macedo me fez o convite inesperado para escrever este livro, a minha primeira reação instintiva foi: eu não sei praticamente nada sobre a escola, porque eu estou fora da cidade há 50 anos e, portanto, Jacome Raton era completamente desconhecida para mim. Portanto, foi toda uma descoberta, foi todo um processo de descoberta. A história de uma escola que é multifacetada, que teve ao longo da sua longa existência várias vertentes, desde uma escola de desenho, que é como começa, uma escola de desenho, depois uma escola mais de índole industrial. Precisamente há um século, há 100 anos, deu-se um ponto de viragem importante, foi quando passou a ter a vertente comercial também, portanto escola industrial e comercial, até chegar depois a uma altura pós 25 de Abril, em que se dá a unificação do ensino secundário e, portanto, o ensino técnico-profissional foi colocado um pouco de lado em prol de currículos mais comuns. Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, disse-nos que o livro pretende passar a importância da Jacome Raton não só para o concelho de Tomar, mas para o próprio país. Eu acho que sim, que há um enorme contributo da escola industrial e comercial de Jacome Raton e agora neste momento escola secundária Jacome Raton. Penso que lendo o livro se percebe a importância que esta escola teve nestes últimos 140 anos, não só para o concelho, mas também para a região e para o país. E é isso mesmo que queremos transmitir hoje na apresentação e no lançamento do livro. E pronto, e acho que é lendo o livro que se percebe das diferentes fases pela qual a escola passou até chegar ao atual edifício inaugurado em 58, que se percebe a importância que elas teve. Só me sinto orgulhoso por estar envolvido neste projeto, porque efetivamente encontra-se por todo o país pessoas que dizem: eu também fui aluno da Jacome Raton em diferentes áreas, neste momento tão importantes para o país, não é? Nós percebemos que profissões que desapareceram
que são importantes e que eram aqui formados em Tomar. Portanto, eu penso que sim, tinham muita importância para Tomar. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença nesta apresentação e recordou as várias existências da Jacome Raton. Bem, o Concelho de Tomar deve muito à escola, enquanto instituição mais abstrata, digamos assim, nas suas várias existências, e neste particular muito à escola Jacome Raton, nas suas várias também nas suas várias existências. Portanto, primeiro, enfim, escola industrial, enfim, com as várias designações e, no fundo, aptidões que foi tendo ao longo destes 140 anos. Efetivamente, uma escola não é como qualquer outra instituição, é uma instituição que forma cidadãos, forma profissionais e, portanto, forma também comunidades, independentemente depois de, com certeza, muitas dessas pessoas até nem ficarem na comunidade e partirem para outras paragens, mas, efetivamente, uma escola ajuda a construir cidadãos e a construir comunidades e, portanto, há, de facto, aqui 140 anos de construção coletiva, enfim, de várias gerações e, portanto, também de vários momentos desta nossa história coletiva e, claro, nesse aspecto, sim, muito devemos à escola e, neste caso, a todos aqueles que foram passando por ela, aos muitos professores, aos funcionários, aos diretores, todos aqueles que realmente foram fazendo e construindo estes 140 anos. A apresentação do livro dedicado à escola Jacome Raton, 140 anos de vivências da própria escola e da cidade. 3 pessoas foram esfaqueadas num estabelecimento de diversão noturna situado em Leiria, precisamente na localidade de São Romão. O alerta foi dado na noite do último sábado, sendo que as vítimas, com idades entre os 25 e os 35 anos, sofreram ferimentos na sequência de agressões que envolveram um número indeterminado de indivíduos. Um dos feridos ficou em estado grave, de tal forma que necessitou de ser sujeito a uma intervenção cirúrgica. Até esta altura, os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um interveniente, estão em parte incerta, sendo que as investigações estão agora a cargo da Polícia Judiciária. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Câmara de Abrantes vai contar com uma nova unidade de saúde familiar, naquela que será a terceira estrutura do género no concelho. Está em causa o investimento na ordem dos 2.200.000 euros, que deverá receber perto de 11.000 utentes. A estrutura irá nascer da requalificação da antiga escola primária de Alferrede. Em recente entrevista na Hertz, Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, projetou esta futura realidade, assegurando que a ideia não passa pelo fecho dos postos de Rio de Moinhos, Carvalhal e Mouriscas. Precisamente, em torno do acesso aos cuidados primários, ficou a análise a um problema grave, lamentou, advertindo que, à parte dos incentivos que alguns municípios estão a prestar, deve ser o Governo a tomar medidas que possam combater o desequilíbrio que atualmente acontece. Nós temos 2 unidades de saúde familiar, uma no centro da cidade, Dom Francisco de Almeida, e outra a sul do concelho, que é a Beira Tejo. Conseguimos mobilizar para essas unidades de saúde familiar muitos médicos novos. E é por isso que estamos a criar uma nova unidade de saúde familiar norte, que vai se situar em Alferrede, para responder. Não é para centralizar tudo em Alferrede, nós queremos manter os postos de atendimento em Rio de Moinhos, em Carvalhal e em Mouriscas, mas queremos uma nova gestão organizativa ao nível da saúde familiar, criando esta unidade de saúde familiar norte. E para isto também temos incentivos municipais aos médicos para fixar os médicos nesta nova unidade de saúde familiar. E queremos acreditar que vamos conseguir. Mas eu julgo que, de uma forma mais universal, olhando para as questões mais universais, o Estado deveria tomar aqui medidas e iniciativas capazes de estornar esse desequilíbrio que existe no país. O que eu sei é de muitas vagas que abriram, poucos médicos concorreram para o nosso Médio Tejo. E isso é que me deixa, digamos, preocupado, muito preocupado, mas também com disponibilidade para colaborar e ajudar. Por Abrantes, no campo da saúde, projeta-se mais uma unidade de saúde familiar em Alferrede. Irá receber perto de 11.000 utentes. Está em causa um investimento de 2.200.000 euros. Rádio Hertz, informação.
O homem que é acusado de ter furtado em vários estabelecimentos comerciais e ainda numa escola ficou agora sob prisão preventiva. Os factos foram cometidos entre 15 de abril e 20 de setembro últimos em Abrantes. O indivíduo responde assim por crimes de furto simples e qualificado. O Ministério Público refere em esclarecimento que o homem subtraiu bens e dinheiro. Realizado o interrogatório e em consonância com o requerido pelo Ministério Público, o juiz de instrução criminal decidiu aplicar ao detido a medida de coação de prisão preventiva. A educação é uma das bandeiras da Câmara de Alvaiazer. Esta prioridade é assim definida por João Paulo Guerreiro, presidente daquela autarquia, que deu conta, em recente entrevista na ERTS, de um conjunto de incentivos que estão colocados em prática para a comunidade, desde cerca de 700 mil euros em apoios socioeducativos para promover igualdade de oportunidades e sucesso escolar, assim como a implementação do cartão municipal escolar, a melhoria das condições de conforto das salas do ensino pré-escolar e ainda a alimentação totalmente gratuita no ensino pré-escolar e primeiro ciclo. Ao nível de intervenções, registro para a requalificação da escola básica e secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, no investimento que aponta para os 7 milhões de euros. João Paulo Guerreiro justifica então esta forte aposta na educação. A educação é uma das nossas principais bandeiras. Nós entendemos, eu entendo pessoalmente que nós temos que ter uma comunidade com formação, com educação, para que se possa garantir o futuro. Precisamos de alveiazerenses bem formados para que Alvaiazer no futuro tenha gente que conduza da melhor forma aos seus destinos. Começámos logo a apostar muito forte, com uma dedicação em termos... ainda não tínhamos sequer assumido competências a transferência de competências na área da educação, a assumir uma fatia do orçamento, a dedicar uma fatia do orçamento muito forte à educação. Desde logo atribuindo as refeições gratuitas a todos os alunos até ao final do primeiro ciclo. Independentemente das condições financeiras de cada família. Das condições financeiras. Temos o transporte gratuito e porta a porta também até ao primeiro ciclo. Nesta fase, e antes de assumirmos as competências, tínhamos esses dois grandes apoios. Depois fomos crescendo, fomos investindo mais. Agora fornecemos os livros até ao 12º, se calhar nos apoio até ao 12º. Quem quiser estudar em Alvaiazer quase que não tem que pagar nada. A Câmara assume a grande parte a maior fatia daquilo que são os custos com a educação. João Paulo Guerreiro, presidente da Câmara de Alvaiazer, aqui a projetar a aposta da educação no seu concelho. Rádio ERTS, a primeira a informar. Constância ainda espera para saber que papel lhe será reservado nas comemorações do 15º centenário após a morte de Luís de Camões. Recorde-se que está em causa um programa que arrancou em junho último e que irá prolongar-se por 2 anos. Pelo meio, diversas iniciativas, desde a elaboração de um audiolivro de Os Lusíadas e da Lírica, distribuído pelas escolas, assim como a elaboração de um breve filme de animação sobre a vida de Camões para os primeiros ciclos do ensino básico, entre muitas outras iniciativas. E qual o papel que está reservado a Constância, conhecida como a Vila Poema, devido precisamente a essa ligação quase umbilical a Luís de Camões? Sérgio Oliveira, presidente da Câmara, em recente entrevista na ERTS, deseja que seja atribuída alguma organização que marque as comemorações, referindo-se ainda à recente visita da Ministra da Cultura ao seu território para recordar que são necessárias verbas e apoio técnico para que a Casa Memória de Camões possa estar aberta em permanência. Quem for a Constância vê nitidamente a ligação que existe da nossa terra a Luís Vaz de Camões. Portanto, nós aguardamos também para saber qual é que é, digamos assim, a iniciativa ou as iniciativas que a Sra. Ministra prevê, a Sra. Ministra não, a Comissão prevê realizar em Constância. Para Constância o importante era que não se esquecessem de Constância e que nós integrássemos efetivamente o programa das comemorações. E até pode ser que para Constância o que está previsto seja algo de dimensão internacional e que uma única atividade ou 2 atividades deem um destaque muito grande
a Constância. Portanto, e desse ponto de vista, e dizer que da parte da Sra. Ministra, desde que tive a audiência com ela, mostrou logo disponibilidade para vir a Constância, conhecer o que lá tínhamos e ajudar neste processo, que não é só a questão das comemorações, é a questão da Casa Memória, que obviamente que é gerida por uma associação, não é gerida pela Câmara Municipal, mas a abertura da Casa Memória ao público dotando-a de conteúdos e de recursos humanos que a permitam ter aberta ao público com permanência. Em Constância, pede-se um lugar de destaque nas comemorações do 15º centenário após a morte de Luís de Camões. Rádio Hertz. Informação. 5 alunos do ensino secundário do Concelho de Abrantes foram premiados com os prémios de mérito escolar do ano letivo 23-24. A escola secundária Dr. Solano de Abreu foi o palco escolhido para a realização da sessão, iniciativa que ao longo dos anos tem reconhecido os melhores alunos, tanto no ensino regular como no profissional. Foram distinguidos 5 alunos de diferentes estabelecimentos de ensino numa sessão que abriu com um momento musical a que se seguiu a intervenção de Ana Maria Rico, diretora da escola Solano de Abreu. Representando, na ocasião, as direções das escolas de ensino secundário de Abrantes, Ana Maria Rico falou da escola como espaço permanente de mudança e desafio, onde reconheceu haver hoje uma grande pressão. As necessidades educativas dos jovens tornaram-se plurais e exercem sobre o sistema educativo uma forte pressão para a mudança. Garantir a equidade e a inclusão no tempo de grandes transformações sociais, por vezes de pouca valorização da escola por parte de algumas famílias, recentrou a importância desta no desenvolvimento social, emocional e académico das crianças e jovens. Felizmente, as escolas, e em particular as escolas de Abrantes, têm conseguido dar a formação que possibilita a muitos dos jovens serem universitários exemplares, profissionais competentes e cidadãos responsáveis. José Grácio, administrador da Tejo Energia, empresa parceira do município abrantino, esteve igualmente presente na sessão, onde deixou uma palavra de incentivo a todos aqueles, por razões diversas, não atingiram o mérito suficiente para estar presentes. Tenho a certeza que com este prémio tem não só um aspecto financeiro, mas é também este reconhecimento, mas imagino que lá por trás haja muita satisfação pelo aquilo que conseguiram e pelo percurso que fizeram e terem aqui chegado. Claramente estão bem lançadas, estes alunos estão bem lançados para ter um futuro, de qualquer modo, é aqui, e acho que vimos aqui, muitas vezes a parte académica é uma vertente muito importante, mas há outras valências. Gostei muito de ver aqui o desempenho quer a cantar, quer a representação. Tudo isto é mérito também. Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, reconheceu no final o mérito dos 5 alunos premiados e o trabalho da comunidade educativa e da família na obtenção de resultados. Hoje celebramos o mérito de 5 jovens que souberam agarrar com determinação e confiança o futuro que se desenhou à sua frente. São hoje, obviamente, exemplos a seguir por todos os estudantes do nosso concelho. E esta é uma responsabilidade, a partir de agora, também acrescida para estes nossos alunos. A Leonor Pires e o Nuno Ribeiro, da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, o Rodrigo Pereira e o Francisco França, da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu, a Rita Oliveira, da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes. E é isso, quero-vos dizer que reconhecemos os grandes desafios do vosso percurso académico e sabemos que a vossa caminhada seguramente também não foi fácil. Alunos distinguidos no Concelho de Abrantes, 5 jovens dentro dos prémios de mérito escolar relativamente ao ano letivo 2023-24. O União do Tomar somou a segunda derrota seguida na primeira distrital da Associação de Futebol de Santarém, depois de ser goleado em casa com o candidato fazendense. O conjunto navantino está a sentir dificuldades para acompanhar a pedalada dos principais candidatos ao título, sendo que a diferença para o líder Ferreira do Zezer, por exemplo, é já de impensáveis 10 pontos. Aliás, a formação ferreirense soma e segue, com 4 vitórias em 4 jogos, desta feita com sucesso na recepção ao Amiense. Também com o papel de destaque está uma ação que bateu o Abrantes e Benfica. Já no duelo entre candidatos, o Alcanenense empatou no Cartacho. Nota de destaque ainda para os triunfos de Torres Novas, Glória do Ribatejo e Águias de Alpiarça, sendo que estes 2 últimos se estrearam mesmo a ganhar. O Samora Correia, por sua vez, não desperdiçou o fator casa e venceu o Entroncamento Atlético Clube. Vamos aos resultados. 4ª jornada, Cartacho 2, Alcanenense 2, Torres Novas 2, Coruchense 1, Samora Correia 3, Entroncamento
entroncamento Atlético Clube 1, União do Tomar 1, Fazendense 4, Mação 2, Abrantes e Benfica 0, Ferreira do Zezer 4, Amiense 1, Glória do Ribatejo 2, Salvaterrense 1 e Oriense 1, Águias de Alpiarça 2. Na frente, Ferreira do Zezer, 12 pontos, segundos Mação e Fazendense com 10, quartos Alcaranense, Torres Novas e Samora Correia com 7, sétimo Cartacho tem 6, oitavos Abrantes e Benfica, Amiense e Glória do Ribatejo com 5 pontos, décimos primeiros Águias de Alpiarça e Coruchense com 3, 13º União do Tomar com 2, 14º entroncamento Atlético Clube e Oriense com 1 ponto, 16º e último é o Salvaterrense que ainda não pontuou. Rádio Hertz, a primeira a informar. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares. Caro ouvinte, o tempo passa mesmo a correr. Parece que foi ontem, e foi há precisamente um ano que ficámos chocados ao ver o ataque do Hamas em Israel. Eu fiquei incrédulo ao ver os vídeos das vítimas a serem raptadas, as mortes e os relatos hediondos das violações, das decapitações, das imolações. Pensar nos jovens que estavam num festival de música em plena harmonia com a natureza, a dançar entre amigos e de repente o inferno que vivenciaram. Felizmente para nós, não é fácil percepcionar o choque, o pânico e o medo que aquelas pessoas vivenciaram e muitas, hoje e para sempre, ficaram marcadas. Somos uns privilegiados no nosso canto do mundo e tudo devemos saber fazer para que assim continue. Hoje, todos devemos assinalar e recordar o dantesco ataque surpresa do Hamas a 7 de outubro, que causou a morte de mais de 1.200 pessoas e dando início a 12 meses de violentos combates no Médio Oriente e, infelizmente, sem qualquer tipo de fim à vista. Depois gostaria de falar ao ouvinte sobre 2 temas. O primeiro relacionado com a política local. Aos autarcas pede-se responsabilidade e que sejam um exemplo no município de cumprimento das regras. Na política não pode valer tudo e, sobretudo na política, deve ser dado o exemplo do cumprimento escrupuloso de todas as regras impostas. No passado dia 30 de setembro realizou-se mais uma reunião da Assembleia de Freguesia de Tomar. Desta feita, com um dos pontos, para eleger um novo tesoureiro, depois da demissão de José Maria Marques do cargo. Quem está nestas andanças sabe que a eleição de pessoas para os seus cargos cresce sempre de eleições por voto secreto. Ou seja, sempre que se vota para eleger alguém, essa votação deve acontecer de forma secreta, com um voto numa urna, como nas eleições que todos nós participamos. É uma regra básica, que todos conhecem e inclusivamente já deu aso a vários esclarecimentos na Assembleia Municipal neste mandato. Quando não é o meu espanto que a mesa da Assembleia decide unilateralmente fazer a votação de voto no braço no ar, indo contra a mais básica das regras. Tendo em consideração este ato grosseiro, o próprio CDS, que é parceiro do PS na Junta, e muito bem, votou contra aquela eleição. Na política não pode valer tudo, e as regras são para cumprir. No dia em que permitirmos que não é cumprida a primeira regra, é o dia em que a nossa democracia tem os dias contados. Por último, alertar o ouvinte que estão abertas e até 31 de outubro as candidaturas para as bolsas de estudo no ensino superior. Este programa visa apoiar alunos integrados no ensino superior cujas famílias manifestem dificuldades económicas e que, por consequência, coloquem em risco a continuidade dos seus estudos. Saiba mais informações na notícia no site da Rádio Hertz. Caro ouvinte, tenha uma boa semana e não se esqueça do guarda-chuva. Francisco Tavares aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.